Olá, bom dia! Bom dia, pessoal! Bem-vindo ao Café com Psicóloga de hoje, dia 9 de dezembro de 2020. Hoje, numa quarta-feira, né? Dezembro, o último mês do ano 2020, um ano. Oi, Cacá! Que bom que você tá aqui! Pois é, 2020, um ano tão desafiador pra gente, né? E um dos grandes desafios que 2020 trouxe para nós expatriados foi o fato da gente não poder viajar, que é algo que faz parte da vida da gente, porque vivendo longe da família, viajar é muitas vezes o jeito que a gente tem de conectar, de estar de volta às nossas raízes, né? E é algo muito importante para nós expatriados, poder viajar, voltar ao nosso país e meio que recarregar as nossas baterias. Infelizmente, essa situação que a gente vive deixou muitos de nós sem essa possibilidade, né? E no meio disso tudo veio uma grande questão que eu me deparei com muitas clientes na minha clínica, né? Que é a culpa, a preocupação de ter os seus pais idosos longe, né? Muitos deles no Brasil. E essa filha preocupada no exterior, no outro país, com tantas milhas de distância, né, daqueles que ela ama tanto e que não pode estar lá com eles, especialmente numa época que uma doença está amedrontando, né? E isso são os nossos idosos que a gente tem que ter mais cuidado, vamos dizer assim, né? Então, foi a partir disso que veio a ideia do tema, né? De falar de como nós, mulheres expatriadas, gerenciamos o cuidado desses pais à distância, né? Como gerenciamos essa distância, né? E aí, vindo do tema que minhas clientes mesmo já tinham colocado como um grande empecilho da paz de espírito delas, né? Eu vi que a nossa querida Tata Sinelli, que vai estar entrando daqui a pouco com a gente, estava justamente indo ao Brasil, né? Estar com a sua mãe, que tem 92 anos e está no Brasil. A Tata mora nos Estados Unidos, né? E aí eu falei, poxa vida, a Renata, uma pessoa que, assim, eu conheci Tata na Tailândia, é uma pessoa do energia, gente, vocês não têm ideia. Esse papo vai ser gostoso demais, porque além de ser uma pessoa muito up, muito pra cima, ela é uma pessoa muito correta, muito cheia de experiência boa para contar e vocês vão gostar muito. Então daqui a pouco a Tata vai entrar para falar dessa experiência dela. Ela que é uma mulher expatriada, uma esposa expatriada já há tanto tempo, que tem lidado com essa situação com tanto sucesso em todos os sentidos, né? Vocês vão saber um pouco também da área profissional da Tata, né? Que é uma profissional também exemplar também, né? Além de mãe, esposa e filha, porque agora ela tá no Rio cuidando da mãe dela de 92 anos e vai entrar aqui pra gente para contar como que tem sido essa experiência dela, né? Como ela tem administrado tudo isso. E a nossa intenção aqui é que isso traga para vocês, para as outras mulheres expatriadas, né? Um momento de parar e pensar. Se esse hoje é uma questão importante na sua vida, né? É hora de assistir esse live. Se hoje seus pais são saudáveis, não estão precisando tanto de você e tá ok, tá no exterior, esse live também é para você, porque a velhice chega, né? Chega para todos nós, chega para os nossos pais, a gente vai ter que lidar com os pais mais velhos. Alguns de vocês podem pensar, mas eu vou voltar para o Brasil e tomar de conta deles. Mas as coisas mudam, né? Como mudou esse ano. Quantas de nós não pôde viajar e estar com nossos pais idosos, né? Então essa live também é para você. Porque e aí, se você não pode ir para o Brasil, qual o melhor jeito de administrar essa distância dos pais, né? Então, assim, a gente vai tentar dar aqui também dicas, né, de como fazer isso. Então, esse live é para todos nós que temos pais idosos, né, porque nós vamos também falar de como é esse cuidado, né, o que a gente tem que cuidar nessa questão, né, e especialmente como nós mulheres, né, que
que gostamos tanto de cuidar, de amparar, que sabemos da nossa responsabilidade enquanto filhas, de proporcionar uma velhice boa, né, para os nossos pais, tá? Então, esse live é para todos que têm pais e que podem aproveitar um pouco disso. A Tata já chegou aqui, daqui a pouco ela vai estar entrando com a gente. Oi, querida! Request aí para entrar live com a gente e vamos bater esse papo muito gostoso que vai ser hoje. Essa live vai ser boa demais. Promete. Meu olho tá lacrimejando. Meu olho tá lacrimejando aqui, mas também. Vamos lá. Então, a Tata daqui a pouco vai contar a história dela, que também é muito legal. Vocês vão conhecer uma expatriada que tem uma história muito legal, muita coisa que vocês podem aprender com a Tata hoje, de resiliência, perseverança, luta. Ela é uma danadinha, viu? Tata é danadinha. E olha aí, chegou ela aqui. Vamos lá, Nelly, entrando aqui com a gente. Oi, tá conectando. Cadê você? Ei, oiê, Tudo jóia? tudo jóia. Vamos esperar Você o tá... pessoal aparecer? vamos esperar. Você tá no Rio, né, Tata? É Rio mesmo Estou em ou Niterói, no Rio. Uhum. Niterói, né? Niterói, no Rio. É. Legal. Você tá me ouvindo bem? Tá demorando? Não, tá legal, tá legal. Tá legal. Vamos esperar o pessoal chegar. Mas a gente também já pode ir falando um pouco aqui, dando as nossas boas-vindas com a nossa mugzinha. Cadê o coffee da Tata? Nosso coffee aqui Opa! hoje super especial. Amigas de Titi! Não é bem Ei, Titi, né? Titi! Que comer Adoro depois você café. brindar com café e eu adoro café também, mas agora eu tô tomando menos por causa da minha enxaqueca, menina. Olha, a Miriam entrou. Oi, querida. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. A Miriam sempre faz as edições da nossa live. Depois você vai receber ela editadinha, bem bonita que ela faz. Acho que eu tô perdendo um pouco do teu sinal. Não tô te ouvindo, Tata. Vocês estão me ouvindo? Quem tá aqui? Diz se tá ouvindo. Será que a gente perdeu a Tata? Acontece. Mas então, a Renata, ou a Tata Sinelli, ela é casada com um brasileiro. Eu os conheci na Tailândia, com o Ricardo, eu conheci eles na Tailândia. E hoje eles moram nos Estados Unidos. Hoje eles moram nos Estados Unidos. Eu acho que a Tata caiu. A gente vai ter que esperar um pouco por ela, tá? Não tem problema. Então, falando dela um pouco, enquanto ela não consegue reconectar, né? Ela mora hoje nos Estados Unidos, tem uma empresa que ela criou nos Estados Unidos muito legal, que ela vai falar também a respeito disso, tá? Na realidade, quando eu pensei com a live com a Tata, eu tinha pensado nisso, porque ela é tão danada, que ela tem uma empresa tão legal nos Estados Unidos, que eu falei, poxa vida, quero falar sobre isso com ela, né? Talvez isso seja papo para uma outra live também, para ajudar nossas expats empreendedoras, né? Quem está aí cansada de ser dona de casa e quer achar algo para fazer. Então, quem sabe papo para outra live, né? Mas hoje ela vai vir falar da experiência dela de viver nos Estados Unidos, né, com a mãe idosa no Brasil, tá bom? Vamos torcer para ela conseguir reconectar, né? Então, gente, e por que que eu cheguei nessa ideia, né, de ter essa live? Eu encontro muito na clínica, né, entre as minhas pacientes, minhas clientes, desculpa, sempre
uma questão muito grande relacionada ao fato de estar distante dos pais, né? Assim, não é só uma saudade, mas chega um determinado momento da vida expatriada que a gente sente o peso da responsabilidade, né? Os pais começam a envelhecer, os pais começam a chegar na idade que precisam de uma ajuda, que fica bem mais complicado quando a gente está a milhas de distância, né? Quando está horas de avião de distância. E é difícil a gente administrar isso, né? Para mim mesmo foi uma questão muito particular, muito peculiar na minha vida, que foi quando minha mãe adoeceu e eu morava na Tailândia, né? Para eu chegar em casa eram 36 horas de viagem para eu ver minha mãe. Ah, a Tata chegou. Vamos botar ela live aqui. Vamos torcer para a conexão funcionar bem agora. E eu mesmo tive que lidar com isso, né? Tá tão longe da minha mãe, querendo cuidar dela, e foi. Chegou, tá aí a Tata. Desculpa, eu tive Voltou. que mudar de lugar porque eu acho que eu tentei colocar uma conexão melhor e a conexão ficou pior. Aí eu perdi Foi. você. Desculpa. Tá bom, sem Oi, problema. pessoal. Sem problema. A Fábio tá chegando. Oi, Fábio, que bom te ver por aqui. É outra expatriada que mora lá na Ásia também. Uma querida, bem-vinda aqui. A gente tinha perdido o sinal com a Tata, ela tá de volta, que ela vai falar um pouco pra gente da experiência dela de expatriada e filha, né? Como é tá morando nos Estados Unidos e a mãe no Brasil. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que a Tata se apresentasse. Eu já estava começando aqui a falar, né? Porque você não aparecia com essa internet. Eu falei, deixa eu falar um pouquinho dela, mas não contei muita coisa, tá? Deixei o melhor para você. Então, então, querida, fala um pouco da tua experiência, um pouco da tua história de expatriada. Tá. Então, eu vou tentar ser breve, né? Mas foi engraçado. Nós morávamos em São Paulo. A gente tinha comprado um apartamento que ia levar 4 anos para construir. A gente ficou esperando 4 anos para construir. Quando a gente mudou para esse apartamento, achando que a vida da gente ia ser ali mesmo e tal, daí há uns 6 meses no máximo, 3 meses talvez, meu marido Viu? falou: Ah, a gente vai para a Ásia, a gente vai para a Tailândia. Eu falei: Para a Tailândia, mas teve tsunami. Foi em 2009, tinha tido tsunami no ano Isso anterior, então mesmo. eu me lembro que eu tinha dito para ele assim: Olha, a gente vai para qualquer lugar, menos para a Tailândia. Tailândia tem tsunami. Aí ele veio com a notícia: Nós vamos para a Tailândia. Eu falei: Beleza, tudo bem, vamos embora, né? Aí nós fomos para a Tailândia, foi uma experiência única. Eu não consigo lembrar de como eu era antes da Tailândia. A Tailândia me fez muito bem e para o meu marido acho que também muito bem. Foi um diferencial nas nossas vidas. E eu fui com uma criança pequena, o Bruno tinha 1 ano e meio, a Maria Beatriz 4 e meio e Gabriela 3 e meio. Então eram todas crianças pequenas. E uma coisa que eu acho que é legal falar nessa questão da expatriação, da minha escolha, quando eu mudei para lá, foi que, Uhum. como as crianças eram muito pequenas, eu resolvi levar o quarto inteirinho das crianças para lá. Então, na mudança, eu levei o quarto inteiro, fisicamente falando, né? Então, assim, Decoração, brinquedinho. os quadrinhos, a cama, os brinquedos, tudo. Porque eu achei que com Uhum. isso Acho eles iam visualizar, se sentir mais confortáveis, confortados, né? Com uma mudança tão Uhum. grande. Então, isso é uma coisa que eu Isso. fiz na questão da expatriação, da minha escolha. Né? Depois, É um ficamos lá. aspecto bastante positivo. Assim, o Possível ficar sinal aqui. tá caindo Tem que ir de para novo, lá. tá? Espera um pouquinho. Pronto, voltou. Voltou. Tô aqui, tô aqui. Entrou Fala. a Cássia, bem-vinda. É minha comadre. Oi, É, Cassinha. dá oi pra ela. Então. Então, aí na Tailândia a gente ficou até 2014. Uhum. No Brasil eu advogava, mas quando começou meu marido a se mudar de cidade o tempo inteiro,
eu parei de advogar porque falei, não vai dar, né? Então, é também uma outra questão da expatriação, quando a mulher É, acompanha o marido e tem que abdicar, né? isso. Não só da família, né? Mas também da profissão, muitas Carreira. vezes, né? Isso. Mas eu não me arrependo em hipótese alguma. Aí depois nós ficamos quase 5 anos na Tailândia, viemos para São Paulo, nesse apartamento que ele morou 4 anos, que a gente só tinha ficado um pouquinho só lá. E aí, quando a gente chegou, comecei a desencaixotar as coisas e tal. Eu ainda estava com um monte de caixa da Tailândia para desmontar. Chega a notícia que a gente vai para os Estados Unidos. Aí eu falei, caramba, meu, eu tinha reformado, comecei a reformar o apartamento, porque a gente ia morar lá e tal, e com as caixas todas na varanda, falei, não, tudo bem, beleza, vamos parar de desencaixotar e vamos para os Estados Unidos. Olha essa Aí a gente foi para os Estados Unidos em Aham. 2014, então agora é 2020, então a gente já está lá há 6 anos. 6 anos. É, que É. legal. E lá nos Estados Unidos você fez muita coisa legal, né? Conta aí pra gente suas É, aventuras lá. bom, algumas coisas foram interessantes. Bom, eu mudei, meu inglês era razoável, médio Era para inglês razoável. tailandês? Não era o inglês tailandês, Inglês, não, né? não, não era o inglês tailandês, mas a Tailândia me ajudou muito no meu inglês, porque também tem uma coisa que eu acho que é bom falar para o expatriado, porque a gente não é obrigado a saber inglês, né? É um plus se a gente sabe inglês, mas nem todo mundo sabe, né? E muitas vezes escorrega, e tudo bem escorregar. E eu, quando fui para a Tailândia, eu tive pessoas muito generosas lá. Meus filhos estudaram numa escola britânica, e Uhum, eu falava mais ou menos, e eu ia uhum, para as reuniões, isso eu acho que é uma dica legal. Eu ia para as reuniões uhum. da escola das crianças, eu entendia uma palavra no meio de uma hora de De explanação, Uhum. mas eu ia, Mas entendeu? ia. E eu ia e ficava ouvindo aquilo e me expunha. E isso eu Uhum, acho que foi o diferencial para eu aprender. com E eu certeza. falava com a professora e tal, 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 tal. E me lembro, vou contar uma história bonitinha. Minha filha pequena estava no kindergarten, chegou em casa dizendo que gostava de letter. Aí eu, letter? Mas como assim? Eu comi letter. Aí eu falei, pô, ela comeu envelope, comeu carta, que isso, não estou entendendo. Aí eu, curiosa, né, fui lá para a professora perguntar, né, o que que era. Era lettuce, lettuce, Letras. entendeu? Então, eu fui aprendendo assim, na marra, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, já estava bem melhor, mas também Uhum. não estava fantástico. E eu sempre falava com as pessoas que eram nativas, eu sempre falava, olha, o que eu falar errado, se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. Então, eu sempre pedia isso, eu sempre abria essa porta, porque eu acho que você aprende melhor, né? É. Então, beleza. E aí, quando eu cheguei lá, foi o primeiro ano, foi de adaptação, crianças na escola, tarará, tarará. Eu sempre Uhum. tive muito medo da minha cabeça parar de funcionar, no sentido de Uhum. parar de pensar, porque eu sou uma pessoa muito Exato. falante, muito Uhum. pensante, e então eu sempre tive esse medo. Então, na época mesmo da Tailândia, em 2009, os blogs estavam começando, eu ouvia falar, mas falei, sabe uma coisa, eu vou fazer um blog. Mas eu Uhum. resolvi não pesquisar o que era um blog. Eu falei, eu vou fazer do meu jeito. Então, eu tive um blog que chama Uma Esposa Expatriada, que naquela época, Você por quê? tem, Porque né? eu ficava com. Tenho. Tá parado, mas eu tenho. Mas Uhum. porque eu tinha medo de parar de pensar, de parar de, Isso. de, de raciocinar, Uhum. de, Uhum. de saber conversar. É, Uhum. eu tinha umas amigas muito fúteis em São Paulo, na Uhum. época antes de ir para a Tailândia, e quando a Uhum. gente ia às festinhas, elas falavam tanta bobagem, eu falava assim, meu Deus, eu não quero ficar desse jeito, eu não quero ficar fútil, eu não quero ficar sem assunto. Eu Uhum. tinha muito medo, juro, Uhum. de ficar Uhum. assim. Então, eu fui para a Tailândia e falei, eu não vou conseguir me expressar em inglês, então eu preciso me Uhum. expressar de alguma forma. Então, por isso eu fiz o blog. Então, Excelente. quando eu fui para os Estados Unidos, ah,
eu também pensei a mesma coisa. Eu falei assim, eu preciso saber me expressar, porque eu não posso ficar entalada com tudo que passa na minha cabeça, com todas as coisas que eu tenho para conversar. Então, isso continuou. Aí o primeiro ano foi de adaptação. No segundo ano, eu fui para a escola, lá onde eu moro, eu acredito que em todos os lugares dos Estados Unidos, eles oferecem cursos para estrangeiros, de graça. As faculdades têm centros assim de graça para ensinar inglês. E é todo mundo de todos os lugares do mundo estudando lá. E aí, essa é uma curiosidade também interessante, porque eu fiz a prova, mas fazia tanto tempo que eu não fazia uma prova, que eu estava assim, tranquilona, fazendo a prova. Acabou a prova, não tinha terminado, acabou o tempo da prova, não tinha terminado a prova. Com isso, eu fui para um nível baixo, assim, aquém de onde eu Do poderia ter que ido. tal, realmente. Aham. Aí eu expliquei para a mulher falou, não, você tem que ir para esse nível, o que foi ótimo, entendeu? Porque nesse nível mais aquém, eu ganhei muito vocabulário. Então, e a professora era uma gracinha e tal, 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 então foi ótimo. Aí, quando passou isso, eu já pulei 2 níveis. Quando chegou no último, ela falou assim: não, você não pode ficar aqui, você tem que ir já para fazer a prova. Então, eu já fui estudar para o GED no college daqui e me formei. Então, foi engraçado, porque eu, assim, velha, né, e me formando no high school. Mas Pois é. foi muito importante para mim, porque eu estava mostrando para os meus filhos, olha, a gente veio para cá, a mamãe não parou, a mamãe está tentando e tal. Eu sempre tenho essa preocupação de não só educar falando, né, mas educar fazendo, né? Então, beleza. Aí fiz isso. Depois, quando eu estava no segundo ano, também estava meio parada, assim, parada no sentido de que, preciso fazer alguma coisa. Aí peguei uma amiga que também já tinha filhos mais ou menos da mesma idade, mais ou menos, que aí nisso eles já estavam grandes. E aí a gente falou, vamos fazer forminha de papel para colocar nas festas aqui, porque eles não sabem o que são forminhas de papel de brigadeiro, que no Brasil é tão famoso. Beleza, vamos fazer. Aí a minha primeira cliente pegou e perguntou, você faz isso, as forminhas? Eu falei, faço, mas eu queria festa, tal. Eu falei, eu faço a festa para você. Então eu peguei e fiz a festa inteira para ela, foi um sucesso, e daí eu não parei. Eu comecei isso, foi em dezembro de 2016, dezembro de 2016. Então, agora eu vou fazer 4 anos e eu tenho um escritório, eu tenho uma casinha, uma graça, um vintage house que é uma graça, e ali eu faço o meu business, o que é bem difícil, porque além de A eu ser Tata, estrangeira, só é que você não falou, a Tata criou, é fundadora da The Perfect Party Design design. lá. Uhum. Isso. A cidade é É engraçado, né, que nos Estados Unidos as cidades são tudo do lado, parece que é são tudo bairro, é né? grudadinhas, é. É tudo grudadinho, parece bairro. Então, eu moro em Lenexa e o meu escritório é em Oleita, em Oleita. Kansas, bem no meio de Kansas. É, Oi, é dona uma Nilda, graça. dá oi para dona Nilda que chegou agora. Oi! Isso, então ela tem essa empresa que ela criou lá nos Estados Unidos, é a fundadora e dona da empresa, né? Que faz É, festas. é. É isso, e é bem legal também, porque foi uma outra questão, porque eu tive que adaptar o nosso amor, o nosso fogo brasileiro a calma, vamos dizer assim, a tranquilidade do americano para fazer festa, né? A simplicidade do americano para fazer festa. Então, demorou um pouquinho para eu entender o meio termo, e agora eu acho que a gente está indo bem, e se Deus quiser, ano que vem a gente fica melhor ainda. É, Agora, esse ano com a pandemia, né, foi meio complicado. bastante desafio também, né? Nesse sentido. É, E Tata, você é, sempre dando exemplos maravilhosos, como você falou, né? Você não só educa, como obrigada. você dá o exemplo para os seus filhos e para outras pessoas que cruzam o teu caminho, né? E a prova tá É, aí com tantas coisas legais que você fez. E é, eu sei também um outro exemplo que você também tem para dar para quem está nos assistindo, que é o de filha, né? Conta pra gente como está verdade. sendo estar longe da É, sua bem mãe, puxado. É, e é conta como está sendo puxado. essa tua experiência. É, porque minha mãe tem 92 anos e tem Uhum. Alzheimer.
e mora com minha tia, que tem 96 anos, e só que minha tia tem a cabeça fantástica, melhor que a da minha irmã, eu brinco, Até se sabe? exercita, né? Eu vi ela É, exercitando, faz ginástica, é uma graça, muito bonitinha. né? Muito, eu acho que eu, muito dessa minha organização, dessa minha não querer parar, então eu tive como exemplo a minha tia, não é minha mãe, engraçado, mas minha tia, Uhum. que eu sempre via minha tia andando para cima e para baixo, com um caderninho na mão, anotando tudo. Então, eu acho que eu peguei mais da minha tia isso. E não é fácil, mas é melhor do que quando eu estava na Tailândia. Porque eu tinha Uhum. muito medo de acontecer alguma coisa quando eu estava na Tailândia, porque a Tailândia é muito longe. Muito Então longe. a Eu estava gente, falando muito disso antes longe. de você chegar, porque eu passei com a minha É, mãe isso, eu estava na Tailândia quando ela adoeceu, e é. eram 38 horas porta por porta. Então, assim, esse era Exato, um a medo gente que eu saía na tinha. sexta e chegava no domingo, né? Era um medo que eu tinha também. Eu agradeço muito a É. Deus, porque graças a Deus eu estava do lado da minha mãe, sabe? Porque realmente Uhum, é um dos medos da gente, de nós expatriados, é. é disso, né? Isso era uma sombra para mim, porque era É, muito longe. muito longe. Então, e eu tentei. Quando eu fui para lá, também uma outra coisa também, Uhum, que quem tem mãe sabe, né? A gente que é mulher, não sei os homens, mas eu queria que minha mãe tivesse certeza que eu estava bem quando eu fui para a uhum, Tailândia. Então, quando nós fomos, chegamos lá, eu levei minha mãe e minha irmã. Então, uhum. junto com a bagagem, foi minha mãe e minha irmã, porque eu queria que minha mãe visse que eu Entendi, estava assim. bem, Uhum, sabe? Porque eu acho que quando a é, mãe também está calma, a gente fica calma, né? isso. É. Então, eu levei mamãe, minha irmã, elas passaram, não sei, um mês lá e voltaram. Beleza, tudo bem. Mas tinha esse inconveniente, mas a gente vinha uma vez por ano, quando a gente estava na Tailândia, e minha mãe também era mais jovem, isso E vamos sua dizer que mãe, mas ela já tinha 80, já estava já tinha, mas estava bem, viajando. mas estava bem. Uma viagem empatava Já muito bem, né? Porque a viagem para a puxada, Tailândia, puxada. quem fez, sabe. Mas eu tive um susto com minha mãe, porque numa dessas viagens, Uhum, ela ia para lá, ia ficar, sei lá, um pouquinho e depois voltava. Tudo uhum, bem. Eu fui, loucura, loucura, loucura. Vim para o Brasil, eu com as três crianças, o Bruno ainda usava fralda, uhum, então aquela coisa de estar num avião, ter que trocar fralda, ter duas crianças dormindo, aquelas coisas todas. uhum. E achando que tudo bem, eu vou para o Brasil, quando eu voltar, eu volto com minha mãe. Beleza, minha mãe ajuda, tal. Bom, mil coisas aconteceram, mas uma delas no meio do voo, de noite, o anjinho chegou, bateu assim no meu ombro, falou: acorda e olha a tua mãe. Minha mãe estava em pé, balançando e dizendo assim: eu não estou bem. E Oh, pá, meu Deus. desmaiou Mas, no oh, meio do corredor do avião, meu Deus, num voo isso. de 11 horas, você sabe. Aí, socorro, não sei o que, help, 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 não sei o que. Minha mãe apagou e tal, foi Meu atendida. Foi loucura. Aí ela veio o voo inteirinho, com oxigênio na Deus. cara, e Uhum. eu olhando a mamãe o tempo O inteiro. tempo inteiro. Não, Isso. a gente estava indo para a Tailândia. Quando a gente chegou lá, mamãe na cadeira de roda, Ricardo não entendeu nada, meu marido. A gente sai com minha mãe na cadeira de roda. O Bruno, meu filho, era tão pequeno que foi no colo da minha mãe na cadeira de roda. Para eu empurrar tudo. Mala, Tudo. mamãe, criança, tudo. Foi um Meu horror. Fiquei super traumatizada. Aí eu falei, mãe, agora a senhora não volta de jeito nenhum sozinha. Então, a mamãe ficou 6 meses lá na Tailândia, na Tailândia. que foi ótimo, até eu poder É. voltar. Mas tudo bem, beleza. Aí fomos para os Estados Unidos, mamãe já não estava tão bem Uhum. e já não pôde nos visitar mais. Mas eu Uhum. tinha facilidade de vir sempre, o que É, para mas mim era um bom. alento. Então, Aham. era Excelente. mais perto, mais barato, né? É. Então, então eu vinha com a família uma vez por ano Uhum. e sozinha eu vinha assim, eu tentava, né? Vim de 4 em 4 meses, mais ou menos, o que Aham. também era bom. É. Agora, com o Covid, com os problemas que a gente teve ano passado, eu fiquei quase um ano sem vir.
É, E eu estou aqui eu estava agora, né? por isso que a Desculpa. questão é que essa realidade acabou afastando obrigatoriamente, né? Tantas pessoas que podiam visitar seus pais com mais frequência ficaram impossibilitados, né? E muita gente ficou muito ansiosa, muito preocupada. E vem muitas questões do sentimento de culpa, né? De não poder estar lá, como não poder estar junto no É, Natal, né? E a Tata nossa, tem muita coisa boa para falar com a gente nesse sentido, né, Tata? Como vencer. é, eu acho assim, essa coisa do sentimento de culpa é super importante, mega Uhum, importante, porque eu sei que é difícil, quem já tem uma tendência a ter, uhum, eu sei que é difícil tirar, mas você tem que tirar. Você não pode ter culpa. Você tem que tentar fazer o melhor que você pode. Tenta fazer o melhor que você pode. Então, assim, isso. eu tô lá, tá, hoje em dia, então, que é uma maravilha, tem o vídeo, tem a internet, você pode ver, você pode, sabe, você não pode abraçar, você pode beijar, você pode dar atenção, você pode ligar todo dia se quiser, de graça, né? Que É, até pouco tempo atrás não era de graça, muito pouco isso. tempo atrás não era de graça. É, Então, você pode ligar. Então, eu acho isso. Quando eu estou lá, eu tô íntegra para a minha família que está lá, meu marido, meus filhos, e dando apoio aqui. uhum, Quando eu estou aqui, eu estou íntegra aqui, eu inverto. Então, eu uhum, estou íntegra aqui e dou apoio lá. Então, assim, uhum, é complicado. Mas, por exemplo, uma outra questão, que é a questão da grana, que minha mãe tem a própria pensão, a gente não precisa ajudar financeiramente, eu sei que muita gente precisa. No meu uhum. caso, a gente não precisa ajudar, mas como eles aqui em casa não têm habilidade para administrar o dinheiro, eu de lá administro. Então, Uhum. de lá eu mando o próprio dinheiro deles, parece maluquice, mas eu mando o próprio dinheiro deles semanalmente, eu pago Aham, as contas por lá e tal. por Então, isso lá. também é como se eu É, tivesse presente, né? isso, que Então, participação, é uma participação importantíssima. porque senão a gente estava frito, se não fizesse assim. Então, foi uma coisa boa. E agora que eu vim, eu também, por causa do Covid, meu trabalho é de festas, as festas estão praticamente paradas. Então, eu Uhum, falei para o meu marido, eu falei, olha, eu vou antes de vocês, porque eles vêm para o Natal, eu quero ficar sozinha, porque é uma uhum. outra questão, né, É, Leinha? Quando a gente vem e quer dar atenção aos outros e não a quem a gente veio de fato visitar, a gente se atrapalha, porque a gente isso, não pode ser para todo mundo. A gente isso. tem momentos na vida que a gente tem que escolher para quem que a gente vai ser. Então, quando eu vim para cá, eu escolhi vir e ver minha mãe, me Uhum. dedicar à minha mãe e dar suporte à minha irmã, porque minha irmã não casou, não teve filhos e é ela que está segurando a onda. E é bem puxado para quem cuida, o cuidador, para quem fica, né? Isso. E eu tenho essa consciência e tenho muita paciência, talvez seja essa palavra, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? É, E a gente tem que ter paciência com quem tá na fronte de batalha, né? Quem está lá na isso, frente, né? Não sou é, eu, é minha irmã, né? Então a isso. gente tem que ter uma paciência extra para entender. Então, quando eu venho, aí eu falei para o meu marido, eu vou sozinha, porque eu quero estar Uhum, só para eles. E uhum, também uma outra coisa, Lenha, que eu pensei e que eu acho que é importante dizer é o seguinte, que quando a gente vem, que a gente vai visitar um parente que tá tal, que faz tempo que a gente não vai, ou que a gente está apoiando e tal, uhum. por conta dessa expatriação, muitas vezes a gente traz ideias, cabeça fresca. Porque quem tem o pai idoso, os pais idosos, a mãe, o pai, não importa, e tem um Uhum, cuidador, que seja um membro da família ou não, às vezes ninguém, uhum, não tem ninguém e é uma empregada, o que uhum. que acontece? Eles estão ali naquele dia a dia, naquele reme-reme, e aquilo Isso, vira um ciclo, vira. Então, isso, às vezes eu chego e falo assim: peraí, mas por que, que essa cama está desse jeito? Vamos mudar isso, a cama de lugar? Ah, e que tal a gente colocar isso assim, assim? Ah, e que tal a gente fazer a rotina desse jeito? E que tal, isso, sabe? isso. Por quê? Por quê? Porque
quem está no dia a dia, às vezes não tem tempo para ver. Às vezes não tem tempo para ideias. É, Então, você que está trazendo, que você está vindo, é difícil, eu vou falar para é, você. Mas se a gente conseguir não vir com a crítica, é, mas com o apoio e o as apoio. ideias, que é isso que eu Isso. tento fazer. Aham, Eu tento mostrar que eu não estou criticando, que eu estou isso. apoiando, mas que eu estou vendo que pode ser diferente e pode melhorar. Uhum, Então, isso eu tento fazer muito. E aham. está dando certo aqui em casa, sabe? A minha irmã Não. até é engraçado, porque a minha irmã até brinca, diz assim, a mamãe com você faz tudo. Comigo ela não faz nada, né? Porque eu falo, a mamãe gosta muito de dormir, dorme muito. Então, fala, mamãe Aham, fica na sala um pouquinho. Aí a minha irmã diz, mas a mamãe não fica comigo na sala. Tipo assim, parece que ela está se justificando, sabe? Eu aham, falo, eu sei, mas é porque eu sou fresca, eu sou carne fresca, né? é, Então a gente tem que entender isso. A gente tem é, que entender quem ficou, porque a gente está longe, né? exato. E muitas vezes quem está aqui na batalha também critica a gente lá. Ah, tá lá nos Estados Unidos, lá é a vida boa. Não, É. né? Minha irmã não faz isso, mas eu estou dizendo na vida de minha Exato. Não, mas acontece muito, é muito bom que você tenha trazido, porque acontece mesmo, né? Essa coisa de quem está no cuidado, no Brasil, acha que quem está lá está só se divertindo, e quem está se divertindo, que não é tanta diversão assim que a gente sabe, acha que o outro não está fazendo tão bem como poderia fazer, quando na realidade Uhum. é o que você está falando, é ter empatia pelas, se colocar no lugar do outro, né? Ser empático e ver que a situação exige que você haja assim, né? Do mesmo jeito que você entende que a sua irmã tá aí, tá no dia a dia na batalha, não consegue enxergar certas coisas que você que vem fresh consegue ver, do Uhum. mesmo jeito ela entende que você tá ali sem opção, né? Porque tua família tá lá, e isso é que Exato. faz a harmonia familiar e a paz, né? Familiar, quando há É, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Muito bom que você é, falou disso. é verdade. Então, e a questão da saudade é muito grande. É claro que Aham. eu lá em casa, quando eu estou em casa nos Estados Unidos, eu estou no café da manhã, às vezes eu começo a chorar, meus filhos falam, mãe, que foi? Eu falei, eu só volto com saudade, entendeu? Eu choro muito de saudade, mas também eu rio muito, sabe? Eu sou uma pessoa muito alegre. Sim. Eu acordo rindo, eu tento me divertir, eu tento trazer alegria aqui em casa, no Brasil, né, onde eu estou. E agora foi até engraçado, ontem apareceu alguma bobagem na televisão, eu saí gargalhando e entrei no quarto, minha mãe se assustou, porque eu estava gargalhando muito alto, eu sou meio escandalosa. E aí ela disse, ai, que susto. Eu falei, ai, mãezinha, desculpa que eu assustei a senhora, eu estava gargalhando, mas por quê? Eu falei, bobagem da televisão. Ela falou assim, mas eu achei tão bonitinho. Então, assim, sabe, porque às vezes a gente está no dia a dia e não consegue gargalhar, né? Então, trazer um pouco desse frescor. Eu acho que se eu tivesse que, que falar alguma coisa assim para ficar, quando você puder visitar seus pais, se vocês estiverem com eles, traga um frescor. Porque isso não é Isso. fácil, quando a gente chega de fora, a gente só vê O defeito. seu áudio ficou meio ruim, Tati. Espera um pouquinho. Isso. Agora Tá. melhorou. Eu, Isso. então, Traga o frescor, eu você acho. estava dizendo. Isso. Sabe, eu sei que quando a gente chega, a gente fala, putz, isso aqui não tá isso não tá aquilo. Não, tenta trazer o frescor, tenta trazer de uma maneira doce Uhum. as suas ideias, a sua visão e tal. Uhum. Porque existem maneiras e maneiras de se conseguir as coisas, não é? E eu sei que é meio brega, né? Meio batido, fala assim, o caminho do amor é mais fácil. Não é, né? Porque é difícil a gente. É difícil iniciar, mas quando a gente coloca muito amor, o resultado é mais fácil, né? Porque as Exato, coisas ficam mais exato. fáceis, né? Se a gente vai sem É, amor, naquele momento é, é difícil, mas vai ficar pior ainda. é. Exatamente, Né? exatamente, exatamente. Fica pior ainda. Então, é, 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 vamos tentar, né? Eu acho que tem que tentar. E enquanto vocês estiverem longe, tentar estar o mais perto possível e também, uma coisa que também, Lenha, é o resgate,
de muitas famílias que têm problemas, todo mundo tem, né? Cada uma de um jeito, mas se Uhum. a gente puder aproveitar também essa oportunidade de estar longe e estar perto, de resgatar alguns sentimentos, alguns amores, alguns Uhum. toques, alguma fala que ficou faltando, eu acho que é uma oportunidade, Ai, com sabe? certeza. Principalmente com os pais idosos. A gente está falando de pais idosos, né? A Isso. gente não está falando de pais que vamos lá na praia pegar onda junto, porque E, teoricamente a gente tem teoricamente, tempo. na realidade, Teoricamente a vale para gente todos tem os tempo. pais. Para Mas o que todos os acontece é pais. que quando eles chegam a uma certa idade, a gente sabe que nós estamos aqui para ir, né, dessa, né? Nós não estamos aqui para É, sempre. E aí é, parece que de alguns cai a ficha e de outros não, né? Então, é. como você fala, realmente aproveita a oportunidade, já que você está no outro país, você não está tendo que lidar no cuidado diário, né? Que você está fresh, como a Renata colocou, a Tata colocou, você está fresh. Então, aproveita que você está tendo essa oportunidade de viver uma vida um pouco menos pesada, de não estar no cuidado do dia a dia, para Uhum, quando se conectar com teus pais, faz isso, levando essa alegria, a gargalhada que a Tata levou para a mãe, né? uhum, é, Valorizando o seu pai, a sua mãe, de que forma seja, né? Lembrando aí de coisas boas que fizeram, é, né? é, Eu gosto sempre de falar, coloque-se no lugar do outro, né? Se você fosse é, você, se você fosse idoso, seu filho te ligasse, o que é que você gostaria de ouvir, né? É bom a é, gente se colocar, nem sempre é fácil, né? é, Mas é uma boa dica da gente, antes de ligar, se colocar no lugar e demonstrar esse amor, como a Tata está é, colocando, né? Na é. realidade, até tem pesquisas que mostram que é o idoso que mais escuta, né, a palavra amor, eu te amo, tem menos Uhum, chance de ter depressão, que é uma das maiores causas de morte precoce, né? Pessoas que poderiam viver uhum, mais, mas a depressão acaba uhum. levando. E as pessoas acham que é só ser o ranzinza, o velho ranzinza, né? E muitas vezes É, é uma é, depressão pela solidão, né? é. Eu tenho um exemplo bárbaro disso, porque a minha Uhum. sogra é uma graça de pessoa, faleceu há poucos meses atrás, mas era uma gracinha. Mas era aquela italianona, carcamana, brava. Ela fazia carinho puxando, apertando, e o amor ela representava xingando. Cada um é de um jeito, né? Formas E diferentes, é. a gente entendeu isso, a gente entendeu como era o amor dela, como ela agia, como ela fazia e tal, e a gente aprendeu que o amor dela era esse, né? E então eu também, às vezes o amor ele é mostrado, ele é demonstrado de uma maneira que não é o que a gente espera, Diferente. não é Isso, o jeito que a gente demonstra o amor, e então a é. gente acha que aquilo não é amor. Mas aquilo É. era o amor dela, é muito A fofo, forma sabe? como ela tem de É, mostrar, né? e é muito legal isso. E meu marido, ele tinha uma relação, foi criado dentro dessa relação de muito pouco tato, de Uhum. pegar, de dizer eu te amo, de beijar. Ele foi criado desse jeito. Uhum. Então, quando isso desde que eu casei com ele, eu venho trabalhando, né? Que as esposas trabalham, né? Muito, né? Para os maridos nesse aspecto emocional. Uhum. E aí eu falava para ele, diz eu te amo, aperta ela, beija, abraça. Então ele foi vindo nisso num caminhar e aí, no finalzinho da vida dela, que ela já estava ruinzinha, e ele falava toda vez que ligava e ela, que nunca tinha dito eu te amo, ela passou a dizer. Pode Então dizer. isso é lindo, É entende? lindo. Porque ela nunca disse, entende? É, Embora ela sentisse. Então toda vez que a gente dizia, ela dizia também. Então, isso é é. muito bonito. Então, eu acho que é Com possível. certeza. Mas a gente tem que, às vezes, descer um degrauzinho, sabe? Porque a gente, às vezes, fica numa posição: ah, mamãe fez isso, mamãe fez aquilo, eu não fui feliz na minha infância, eu não É, sei o que. Pera, pô, tudo bem. Mas você é. ainda tem teoricamente, um monte de Logicamente, anos para viver, é. né? E então, quem sabe não é hora de você resgata isso, limpa isso da tua ficha criminal, vamos dizer assim, sabe? E parte para diante, né? Não fica parado, não fica stuck, né?
num sentimento que não vale a pena, né? Eu acho que é mais fácil viver assim, eu acho. E agora eu vou aproveitar que você falou nisso, eu vou entrar numa coisa que as pessoas não gostam muito de falar, mas é uma realidade de vida, né? A gente não pode fugir que a realidade da vida realmente é a morte, é a única certeza que a gente tem Uhum, na vida, né? uhum, E o que você está falando é super importante, porque tem muita gente que vive na negação de como isso não fizesse parte da vida, né? E aí elas vão uhum, cometendo os mesmos erros, vão tratando os pais como trataram a vida toda, né? Ou então, às vezes, nem tratam mal, mas eles não se tocam de que existe uma finitude e que isso vai acontecer e que uhum, toda hora é hora de você ir se preparando para isso, né? E uma das uhum, preparações que faz parte de ser real é você falar que ama, é você falar aquilo que você gostaria de falar, porque uhum, esse momento vai acabar, né? Então a uhum, melhor coisa que tem, como a Tata falou, visite quantas vezes você puder, né? Nunca recuse por futilidade, né? Mas uhum, possa estar com seus pais quando você puder, ligue quando você puder, faça aquilo que você sabe que os fazem feliz, né? Porque aí quando uhum, esse momento vem, aí não há culpa. Porque quando você uhum, sabe que você fez o seu melhor, deu o seu melhor, mesmo que você não pôde estar ali no leito de morte, mesmo que você não pôde estar no momento de uma cirurgia importante, mesmo que você não pôde, né? Eu sinto muito que eu não pude cuidar muito da minha mãe quando ela estava fazendo quimioterapia. Como eu sinto isso? uhum, Mas eu me uhum, perdoo, porque eu falei essa semana de uhum. autocompaixão, né? Exato. Eu me perdoo especialmente porque minha mãe sabia que eu estava cuidando dos netos dela, eles eram novos ainda, né? Então, É, assim, a gente tem que se perdoar também de quando a gente não consegue, mas a gente é, precisa também agir bastante para que a gente não sinta que não fez suficiente, né? é Então, esse ponto verdade. é realmente importante, né? É muito importante. Você falou do perdão. O auto-perdão é muito importante, que tem a ver com a culpa, de não culpa, sabe? Eu acho que você pode até se culpar se você sabe que você está mal na fita, né? Isso. Mas se você está fazendo o que você pode da melhor forma possível, né? Isso. Agora você falou uma coisa interessante também dessa coisa de telefonar. Meu marido falava assim: Ah, hoje é domingo, vou ligar para minha mãe. Falei: Não, peraí, hoje é domingo, você vai ligar para tua mãe? Você pode ligar todo dia. Você tem que ter hora marcada para falar com tua mãe, Aí eu vou rir, que entendeu? eu sou ruim nessa história. É, mas não é É, que verdade? mas você tem toda razão. Meu marido liga todo dia, eu admiro demais. Porque eu É. sou mais difícil, eu sempre fui, porque eu não sou fácil com telefone, mas é Não, eu verdade, detesto o sim. telefone, hein? Eu detesto o Detesto. telefone. Eu detesto Vi que também. entrou. É, É, mas é super é, importante. E aí eu vou é, melhorar. é. É. Não, é como a amizade. A amizade a gente tem que. Ela existe, ok, tá lá, mas muita gente não alimenta a amizade, né? É. E aí depois sente falta de alguma forma, né? Eu acho que a amizade tem que ser alimentada também, né? Sim, com todas as relações, né? Muito importante a Uhum, gente alimentar. Mas aí, no caso é, dos nossos pais idosos, né? É muito importante essa ligação, também é muito importante essa visita, mas é importante que seja também de qualidade, né? É importante é, que você possa ter a paciência, como a Renata colocou bem no início, né? A importância é. da paciência com seus pais idosos, a Uhum, importância de como você os trata, né? De valorizar, uhum, de lembrar esses uhum, pais das coisas boas que fizeram na sua vida, né? Dos momentos bons que vocês uhum, tiveram. Essas coisas é que a gente uhum, deve fazer com os nossos pais idosos, dizer que ama, como a Renata também colocou, a Tata uhum, colocou, né? uhum, E também uma coisa que eu gosto muito da questão da gente ser expatriada em relação aos nossos pais é a questão que é muito boa para os idosos, que é da gente estar sempre ensinando algo novo para eles, né? Quando eles uhum, podem, uhum. quanto mais você puder É, ensinar algo novo para os seus pais, isso melhora a qualidade de vida na velhice, né? E a gente é, morando fora, o que não falta é coisa para ensinar, né, Tata? é verdade, é Novidades para verdade. falar, né? É verdade. E, embora a mamãe esteja com Alzheimer, ela presta atenção, ela entende, ela conversa direitinho e tal. De vez em quando que dá umas furadas assim e tal na mente Uhum. dela, mas ela tá bem. E uma coisa minha mãe é pintora e sempre pintou, então eu peguei, ai, Sopa, te amo, I love you. I'm speaking in Portuguese, I'm E sorry. português, Sopa is I love you. Is a friend of mine.
É uma amiga da Tailândia que eu amei conhecer, tem uma história Oh, fantástica. welcome, Amo, Sofa. amo. Welcome here. É, e então, e aí eu acho isso que. Esqueci o que eu estava falando, desculpa. Quando Você eu vi a estava sopa, eu esqueci. você tá falando da sua mãe, É, que ela é não, pintora a e ela mamãe é fez uns pintora, desenhos então o que que eu fiz? lindos. É, Então, o que que eu fiz? Olha só, vou pegar aqui para vocês verem. Eu já tinha trazido, mas ela ainda não tinha usado, sabe? Fica aqui, é aham, aquilo que eu falo, às vezes a gente não está vivendo o negócio é, e você traz as oportunidades, mas a minha irmã não tinha tempo e estava naquele reme-reme do dia a dia. aham, Então eu trouxe para a mamãe esses livrinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Peraí, deixa eu virar aqui. uhum, Esses livrinhos de aham, desenhar, de colorir de uhum. criança, Ai, que né? lindo. E, Aham. e ela está fazendo Ó, brilhantemente. que Olha lindo. que graça. Ela adorou. A Ela Paty adorou. acabou de entrar. Bem-vinda, Paty. Olha que Olha, lindo o livro que a Tata comprou para a mãe dela pintar. Olha que linda. ai, 92 Paty. anos, É. artista, e hoje Então ela pintando livros. preenche. E ela ficou feliz com o livro, então ela fica com o livrinho na Excelente. mão. E olha aqui, Que lindo. você vê que Nossa. ela tá firme a mão dela, sabe? Olha o Ah, peixinho, olha. lindo. Ela que fez esses. Olha, tá firme, você vê que ela não sai da linha, né? Então ela tá bem. Então, Eu não isso é sei se é assim. mais lindo, se são os traços da sua mãe ou se é a sua alegria de ver isso que sua mãe fez. Que coisa linda, até tô emocionada. Tata, você é Ah, muito linda. obrigada. Eu disse que essa amiga tinha muito exemplo bom para vocês, gente. E tá aí um ótimo Obrigada. exemplo de que se Ah, sensibilizar, né? Lembrar o que a mãe gostava de fazer e trazer é, algo. Ela, com a cabeça é, fresca que ela estava, foi é, capaz de achar algo que hum, pudesse ajudar a mãe dela, né? Que pudesse trazer é, momentos bons para a mãe dela, né? Então é isso que é, nós, expatriadas, que estamos, né, de cabeça frescas, podemos oferecer para os nossos pais que estão distantes, né? E que a Tata pode levar para a mamãe dela, mas você pode enviar via é, correio, né? Você pode enviar é, para sua é, mãe. E como eu estava falando, né, da questão que você está sempre ensinando algo novo, porque você está num país diferente, você pode falar do país que você está, né? Você pode contar as uhum, novidades, você pode ensinar o uhum, uso da tecnologia até para se comunicar com os pais que ainda estão, uhum, né? Aptos a isso, né? Então, assim, é uma outra uhum. forma também de ajudar e de se conectar com seus pais de forma saudável, como a Renata fez levando esse livro aí tão lindo para a mãe dela. É, é, Adorei. é. A gente fica buscando coisas para entreter, né? Não ficar, Isso. no caso da minha mãe, dormindo muito, que ela dorme muito É. o tempo todo. Mas é lindo. Eu Mas eu, queria que eu acho que. Eu Desculpa. queria só fazer um parênteses rapidinho, Tata. Para as pessoas que estão cuidando É, dos seus pais com Alzheimer, eu tenho uma prima que está passando por isso. E do mesmo jeito que você fez lindamente aí, eu tenho uma prima que faz lá em Fortaleza. Constrói até brinquedinhos para ela fazer, sabe, manual, tipo jogar uhum, argola. uhum, Muito bonitinho. E eu admiro muito, e é muito bonito esse exemplo. Então, parabéns para uhum. você e para sua irmã que está aí Obrigada. diariamente com a sua mãe, né? A Exatamente. Não é todos vocês que fácil. estão aí cuidando de alguém com demência, com Uhum, Alzheimer, uhum. parabéns para vocês e muita força, porque não é fácil, né, É, Tata? é verdade, não é fácil. Mas é aquilo que eu falei, eu não sou poliana, Uhum. né? Quem sabe esse termo, eu falo isso, mas às vezes a pessoa não sabe. Poliana é um livro muito Eu antigo, né? adoro. Que a mulher só via tudo de bom, tudo de bom, tudo Tudo de de bom, bom, tudo de tudo bom. positivo. E eu não sou nenhuma poliana, mas eu sou Positiva. uma pessoa realista, Mas mais você é pra positiva, cima. mais alegre, entendeu? Isso. Então, assim, eu estou sempre buscando, porque não é fácil, gente. É difícil, porque quem vê pensa, né? Ah, tá tudo bem, né? Tudo Não, bem. tem Tem esses momentos. o que eu Caiu a muito. internet da Tata. Espera um pouquinho, Tata. Caiu? Voltou. Tô aqui. É. O Voltou. que eu falo, o que eu falo que se eu posso dar o meu testemunho, assim,
toda vez que você estiver escurecendo, você olha para a luz. Assim, você tem a escolha de viver no escuro ou viver na claridade, eu acho. Uhum. Então, assim, tenta ser positivo com realidade, com critério, obviamente, não é ser lunático, mas tentar ser positivo e procurar a luz sempre, procurar a coisa boa sempre. Porque eu acho que quando você tem um problema, se você pensar no problema, o problema pensa em você, ele fica com você. Se você pensar no. Você tem um problema e pensar na solução, a solução vem até você. Então, assim, não ser. Eu sei que é difícil. Eu choro, é o que eu falei, gente, eu não fico alegre o tempo inteiro, eu choro muito. E eu acho ótimo chorar. Acho Uhum. ótimo chorar. Chore, não fique para dentro, Não sabe? guarde. Então, eu choro muito de saudade da minha mãe, e de não poder estar aqui, e de não sei o quê, ou de não ser compreendida, né? Porque às vezes a gente fala, irmã, isso, aquilo, faz isso, faz aquilo. Ah, você não está aqui, você não está vivendo isso, você não sabe, mamãe isso, mamãe aquilo. Então, mas, de novo, tentar entender, tentar se colocar até no ser que é criticado e aceitar, porque mesmo que a crítica não seja verdadeira, aquele que critica teve um motivo para isso, ele também não está bem, É. né? Então eu acho que é isso, eu acho que eu consegui, porque não é fácil, de novo, ser expatriada, sair do nosso país, por exemplo, se você me permite, Leinha, a coisa que mais eu sofro é a falta de amizade Uhum. nos Estados Unidos. Porque eu Uhum. não sei aí onde você está, mas é muito difícil, muito É. difícil. Você ter Aqui não, pai, laços, você ter, também não. É. sabe? Então, isso me dói, porque eu queria casa cheia, eu queria casa lotada, eu queria, É. sabe, aquela zoeira. E isso, não ter Entendo. isso, me dói muito, é muito complicado. Aí, as minhas filhas, até, eu vou te dizer uma coisa, meus filhos, quando ligam aqui para casa, sempre, não agora na Covid, mas antes, sempre tinha muita visita aqui em casa, sempre tinha visita aqui em casa. Aí minhas filhas um dia falaram, mamãe, na casa da tia Miminha sempre tem gente, está sempre cheio lá. E eu digo, mas isso que é bom, né? É. E isso a gente não tem lá, então isso eu sofro muito lá. Mas a gente tem, como você disse, a gente tem que pesar o que naquele momento para nós é mais importante ou mais preciso, porque às vezes não é o que a gente quer, mas é preciso, né? É. Então, agora, nesse momento da minha vida, eu preciso estar lá. Terminando de criar meus filhos, daqui a pouco eles vão para a Isso. faculdade, é outra história. Mas enquanto É. eu estou lá, nesse momento da minha vida, eu preciso estar lá. É. É. E também Né? assim, e os pais compreendem que é o momento dos filhos, né? Os pais bem resolvidos entendem que seus filhos são criados para voar mesmo, né? Infelizmente, alguns voam para países muito longe, mas os pais bem É, resolvidos, eles ficam felizes, né? Sabendo que os filhos estão bem, como você colocou no início, né? Eu lembro demais que minha mãe falava assim: eu tenho vontade de chorar todo dia, mas eu me lembro como você está feliz. E aí eu é, sorrio. Minha mãe falava é assim, isso. né? Porque uma Não é mãe bem resolvida lindo? pensa assim, né? E a É. gente, como filhos bem resolvidos, temos que pensar que tá ok, tá longe, mas Uhum, eu tenho também que contribuir, né? Eu também tenho que fazer a minha é, parte, né? E você deu um uhum. exemplo muito bonito, Tata. Muito obrigada por ter topado. Muito obrigada por contar a tua história Imagina, foi um pra prazer, adorei. gente. Adorei Viu? rever sua Gostei. carinha ao vivo, assim, que fazia tempo, né? A gente se acompanha só na internet, né? A gente se curte muito no Face, no Insta, mas estamos É, aqui ao vivo, foi é, muito gostoso. Muito muito obrigada, bom. viu? Obrigada a Como você. eu disse, Renata, eu Obrigada. tinha muito exemplo. Exemplo para você, expatriada. Ver que você pode se fazer onde quer que você vá. Como a Renata, que chegou nos Estados Unidos, fez high school, dona de Uhum, empresa, né? Uma super é, mãe, hein? Que a gente não entrou nesse detalhe, mas ela é uma super mãe, uma super esposa queridíssima. é, Cadu tá é falando, verdade. lindo exemplos, é mesmo, Cadu.
Uma super Obrigada, filha, obrigada. mesmo de longe, uma irmãzona que eu Hum, sei que apesar de tudo, porque é, como você disse, tem é, momentos que não são fáceis, mas vocês, é, uma irmandade que você tem com sua irmã é muito lindo, né? Então, isso é esse exemplo verdade. para vocês. Agora se É. despede que a gente tem só alguns segundinhos. Tá bom, ó. Pessoal, muito obrigada para vocês que nos ouviram e provavelmente vão ouvir depois, não sei, o live fica aí, Vai ficar Leinha. salvo. Vai ficar Então, salvo. e eu espero que possa ter colaborado de alguma forma. E se alguém quiser, ó, manda um Muito text, alguma obrigada. coisa, e a gente está disposta Excelente. a ajudar no que for Obrigada. possível, tá? Beijo, gente. Um beijo, Tá? amore. Um Muito beijo, pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por Tchau. assistir, gente. Tchau. Tchau.